Para falarmos sobre as conquistas, é importante analisarmos a linha temporal desde o início. Antes dos anos 30, não haviam políticas ambientais ou uma instituição gestora do assunto. Em 1937, a criação do Parque Nacional do Itatiaia foi um marco no estabelecimento de áreas ambientalmente protegidas por meio de políticas, administradas pelo Serviço Florestal Federal, órgão que na época era vinculado ao Ministério da Agricultura. Em meados de 1965, surgem as primeiras legislações voltadas aos recursos naturais, como, por exemplo, o Código Florestal, que na época também era gerido pelo Ministério da Agricultura. Já em 1967, houve a criação do IPDF, também vinculado ao Ministério da Agricultura, para administrar os parques e áreas protegidas, priorizando o cumprimento do Código Florestal. Já em 1973, foi inaugurada a SEMA, a primeira instituição para tratar de temáticas ambientais a nível federal, vinculada ao Ministério do Interior. Desse mesmo ano até 1975, seguindo o modelo federal, começaram a surgir órgãos estaduais do meio ambiente, enquanto o IBDF continuou como o órgão fomentador de ações em prol de florestas e áreas protegidas. Ao final da década, o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento começou a incorporação de diretrizes ambientais. Em 1981, ocorre o principal marco da década, o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente, criando o CISNAMA, estabelecendo novos princípios, diretrizes, instrumentos e atribuições. Em 1985, o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente foi criado a fim de definir políticas e a coordenação das atividades governamentais. No mesmo ano, o CONAMA providenciou mudanças na regulamentação de aplicações de instrumentos usando do licenciamento ambiental. Em 1988, foi inserido o capítulo do meio ambiente na Constituição Federal. O capítulo trouxe avanços declarando o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito do cidadão, trazendo a consequente estruturação das instituições estaduais e municipais do meio ambiente. Em 1989, houve a unificação dos órgãos que tratavam a questão ambiental setorialmente, mas em torno de um único órgão federal, o IBAMA. Nesse mesmo ano, foi criado o Fundo Nacional do Meio Ambiente, contribuindo como agente financiador por meio da participação social para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. Em 1990, teve a criação da Secretaria do Meio Ambiente, uma vez que as questões ambientais ficaram em alta com a organização da Rio 92. Em 91, teve o início da atuação do Programa Nacional de Meio Ambiente, com um grande empréstimo do Banco Mundial para investir na área ambiental no Brasil. Em 92, teve a criação do Ministério do Meio Ambiente e a Rio 92, onde foram assinados grandes acordos ambientais que se refletem até hoje. E em 98 teve o estabelecimento da Lei de Crimes Ambientais, e o Brasil se tornou um dos poucos países que possui direito penal ambiental. Em 2000 teve a criação do SNUC da Agência Nacional de Águas e início da segunda etapa da atuação do Programa Nacional de Meio Ambiente. Em 2002 teve a Conferência Rio+20 visando avaliar os acordos da Rio 92 e o lançamento da Agenda 21. Em 2007 teve a criação do Instituto Chico Mendes vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. E em 2012 teve a Conferência Rio+20 marcando 20 anos da Rio 92 e a criação do novo Código Florestal. Bom, atualmente a lei que segue vigente é a Lei 12.651 do ano de 2012. E com ela foram trazidos legados. Dois mais importantes, um é referente ao artigo 41, que é um incentivo à proteção dessas áreas de preservação, né, que incentiva todos os produtores a continuar preservando. E a outra foi o CAR, que é um registro público eletrônico de âmbito nacional, que é obrigatório para qualquer imóvel rural, e tem a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes à situação de APPs e das reservas legais, e de toda a vegetação nativa, e de qualquer outro tipo de vegetação para preservação, né? Para poder ter o controle, monitoramento, planejamento e combater o desmatamento. Os desafios que essas organizações florestais enfrentam é a total falta de compromisso e corresponsabilidade com as questões ambientais. E um dos principais desafios é preservar-se a biodiversidade em harmonia com a produção de alimentos e commodities agrícolas, que foi estimulado por parte do governo, isso desde os anos 70, que foi o desenvolvimento do Cerrado, que era uma forma de ampliar a fronteira agrícola brasileira. Para isso, é aconselhável no futuro uma maior capacidade de resposta dos estados a problemas ambientais, que vai apontar para um horizonte de trabalho a ser trilhado no aperfeiçoamento da política ambiental brasileira.